Olá, seja bem-vindo ao Canal Médico. Hoje iremos abordar um tema muito importante, falando sobre a escoliose na criança e no adolescente. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, é a doutora Maria Alice Guina. Olá, Alice! Olá, boa tarde, Andréia. Olha, gente, a Maria Alice, ela é fisioterapeuta, 23 anos de formada, graduada pela Faculdade BMR, pós-graduada em traumatologia e ortopedia, especializada em alterações e deformidades da coluna vertebral, com diversas certificações internacionais e também exclusiva em RPG. E entre os diversos cursos na área de manipulação, a Alice, inclusive, é proprietária, né, do Fisiospa, né, Alice? Sim. Então, Alice, conta aí pra gente esse teu caminho aí. Vamos lá. Fala sobre a Alice. Maria Alice. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O tema que a gente vai falar hoje, né, a escoliose, é um tema muito importante porque ele acomete 3% da população mundial, então é muita gente, né? Se você parar para pensar. E no caso da escoliose idiopática, que afeta 80% das crianças e dos adolescentes, é um tema assim, bem importante que a gente tem que ficar observando. E Alice, por que é chamada de idiopática? É idiopática porque é aquilo que não tem uma causa aparente, não tem uma causa específica. A gente não sabe determinar o porquê ela apareceu, né? A gente tem alguns caminhos, né? Mas, a princípio, 80% das escolioses, ela não tem uma causa. Sim, e a escoliose idiopática, ela aparece mais na faixa etária entre criança e adolescente? Como é isso? Qual a faixa etária? Geralmente a escoliose idiopática, ela aparece no período de crescimento, né? Então, ela aparece entre crianças entre 10, 14 anos, bem naquele momento ali que ela tá tendo os primeiros estirões de crescimento. É quando a criança ou adolescente que tem uma predisposição genética, quando eles começam a crescer, a coluna deles começa a dar aquele estirão. Se eles têm uma predisposição, a escoliose começa a dar os primeiros sinais. E tem uma faixa etária certa? Não. Não, ela aparece durante a infância, né? Indo até mais ou menos a puberdade. E aí pode aparecer um pouco antes, pode aparecer um pouco depois, mas é justamente nesse período de crescimento. Tá, e tem assim, crescimento rápido, isso pode acontecer? Sim, a escoliose, ela é uma patologia de progressão, né? Ela aparece e ela tem o fator de progredir enquanto a criança ou adolescente estiver crescendo, e ela estaciona, né? Ela para quando a criança ou o adolescente ele fecha aquele período de crescimento. Então, a gente não sabe precisar se a escoliose ela vai ser uma escoliose mais leve, uma escoliose mais moderada, uma escoliose mais grave, né? A gente não tem como precisar isso, mas a gente sabe que ela vai progredir enquanto aquela criança, aquele adolescente estiver crescendo. Então, quer dizer, conforme vai crescendo, a escoliose vai acompanhando, né? Exatamente. Por isso que a pessoa, os pais, ficar atento com isso, Sim, né? sim. Porque eu nunca ouvi, eu sabia o que era escoliose, mas não sabia sobre na criança e adolescente, conforme a criança vai crescendo, a gravidade, né, para mim era assim, teve escoliose, pronto, era aquilo. Uhum. Não, quer dizer, com o decorrer da idade, vai ficando, né, Sim. mais a coluna mais assim torta, né? A escoliose, ela é justamente isso. Nossa coluna é reta, né? Olhando de frente, num raio-x, ela é reta. E a escoliose é uma curvatura lateral da coluna com uma rotação. Pode apresentar uma curva, 2 curvas, pode até apresentar 3 curvas. E ela tem graus de severidade. Ela pode ser mais leve, que são curvas entre 10 e 25 graus, né? De angulação, de curvatura. Curvas moderadas, que são entre 25
45 e 45 graus, e as curvas mais severas, que são curvas de 45 a 50, a partir de 45, 50 graus são curvas mais severas, são curvas que já têm uma indicação de cirúrgica, né? Então, é submeter uma criança, um adolescente, naquela fase ali que está crescendo, a uma cirurgia de coluna, que é uma das maiores cirurgias que a coluna pode sofrer, uma cirurgia de escoliose, né? Não, assim, imagina uma criança, um adolescente passar por essa situação, não deve ser nada fácil. E me diga, Alice, a genética influencia? Então, hoje em dia a gente sabe que a genética ela tem o seu papel. Se a gente, geralmente, né, quando aparece no consultório uma criança, um adolescente com escoliose, a gente sempre pergunta se tem alguém na família, um pai, uma mãe, os avós. A gente sempre vai achar alguém ali na família que tenha escoliose. Então, assim, é importante, né, ficar com esse olhar atento. Se você já sabe que tem alguém na família com escoliose, prestar atenção nos corpos dos filhos, né, ou dos netos, sobrinhos, para ficar atento a qualquer sinal da escoliose, para poder tratar, né, procurar um especialista na área de escoliose, um médico, um fisioterapeuta, para o quanto antes for detectado, poder tratar, porque o tratamento precoce é o melhor caminho sempre, porque a escoliose, ela é de progressão. Então, o quanto antes de você descobrir, quanto antes você tratar, mais chances de sucesso a gente vai ter no tratamento. Sim, e até aqui a figura da escoliose é a inclinação, né, Alice? Sim, a coluna, né, a gente vendo, assim, a pessoa de costas, né, a coluna é para ser reta, né, então a gente tem, na figura ao lado, a gente vê a inclinação, a coluna fica com uma curva lateral, ela também, as vértebras, elas rodam, né, em torno de si, a escoliose, ela é tridimensional, ela ocorre uma alteração da coluna nos 3 planos, né, então é uma situação muito complexa que a coluna passa, e aquilo ali tem a tendência de progredir enquanto o crescimento estiver presente, né? Enquanto a criança e o adolescente estiver crescendo. Sim. E como você estava falando, né, que os pais observarem, é perceptível, assim, você olha e fala assim, meu filho deve ter alguma coisa ali que não está legal. Sim, geralmente quem percebe são os pais ou a própria criança ou adolescente. Dá para perceber. Geralmente os pais olham e falam assim, nossa, seu ombro tá mais elevado do que o outro, ou então a linha da cintura, a cintura tá um pouco mais pro lado do que pro outro, os quadris estão desalinhados. Dá para perceber, mas quando a gente percebe, a escoliose já está um pouquinho mais ela está num estágio mais avançado, porque assim, o diagnóstico de escoliose não é fácil, né? Então, às vezes, quando os pais percebem, a escoliose já tem um caminho ali sendo trilhado, né? Então, por isso a importância de ficar sempre atento, ficar sempre observando, porque o tempo é muito importante no tratamento. E uma maneira muito fácil, uma maneira simples de detectar a escoliose é pedir para a criança inclinar o tronco para frente, como se quisesse tocar os dedos do pé. Então, essa inclinação do tronco, quando a criança e o adolescente apresentam escoliose, o tronco ele fica rodado, então você tem uma protuberância, né? Que a gente fala que é a gibosidade. Você vê é como se fosse um calombo, um lugar mais alto na coluna. Às vezes você vê o quadril fica um pouco desalinhado. Então, assim, é um teste simples, fácil, que dá para fazer em casa. Pedir para a criança inclinar o tronco para frente, como se quisesse pegar um objeto no chão ou tocar as pontas do pé. Ali, se tiver alguma coisa, os pais devem procurar um especialista em escoliose. Sim. E uma criança brincando, jogando bola, um adolescente, enfim, criança adolescente, jogando bola, brincando, ele consegue sentir que tem alguma coisa diferente nele, que ele chega a falar com os pais, olha, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor no ombro, sei lá, ele consegue dar sinal para os pais que ele não está se sentindo bem, ou isso não, o jovem não consegue identificar? E isso depende, né?
Tem casos, sim, que o próprio adolescente consegue detectar isso. A escoliose, ela geralmente, ela não vem acompanhada de dor nessa fase. Tá. Mas ela pode vir também, não é uma regra não ter dor. Então, chega no consultório crianças até bem jovens e adolescentes que descobriram por causa de uma dor, estava sentindo uma dor nas costas, um desconforto, e aí os pais levaram, né, olha, meu filho está sentindo dor, levaram ao médico, e aí acabaram batendo uma radiografia, que a radiografia é o exame padrão ouro para a gente detectar a escoliose, e aí acabam vendo a curvatura. Tem alguns adolescentes que são mais atentos à sua imagem corporal e às vezes vestem uma roupa e pensam assim, nossa, essa gola tá esquisita porque o ombro tá desalinhado. Tem alguns que conseguem detectar, outros não. Outros são os pais, às vezes um amigo. Na praia, isso no verão, é muito comum diagnosticar escoliose porque eles estão de sunga, short, biquíni. E aí os pais se deparam, nossa, tem alguma coisa esquisita ali. Essa época é uma época que aparece muitos casos de escoliose, principalmente porque a gente eles ficam mais sem roupa, mais expostos, né? E vamos lá, os pais descobriram, né? Descobriram que está com algum problema, vamos dizer assim, no quadril, no ombro, leva para o médico, descobriram que é escoliose, e aí? O que eles fazem? Qual o procedimento que eles vão tomar? Esses pais, para onde eles correm? Como é que seria esse encaminhamento? Então, geralmente quando os pais percebem que tem alguma alteração, eles procuram geralmente um médico, um ortopedista, especialista em coluna, especialista em escoliose, ou então um fisioterapeuta. Geralmente, a gente pede o exame, né? A gente faz os testes clínicos em consultório, que é esse teste que você tenta tocar o solo, que é o teste de Adams. Geralmente a gente faz foto para ver o desalinhamento, faz um exame clínico e a gente pede um raio-x, que é um raio-x panorâmico, que é onde a gente consegue realmente ver se o paciente tem escoliose e quantos graus de escoliose tem. A gente faz uma medida chamada ângulo de Cobb, que a partir de quantos graus aquele adolescente ou aquela criança tem, a gente vai traçar o tratamento. Porque para ser considerado escoliose, é a partir de 10 graus, né, de curvatura, e de ângulo de Cobb. E aí a escoliose, ela tem uma divisão. Entre 10 e 25, a gente considera uma escoliose leve. E aí o tratamento é um tratamento conservador, é um tratamento com fisioterapia, com exercícios específicos para escoliose. É uma fisioterapia direcionada, não é qualquer fisioterapia, é uma fisioterapia específica para essa patologia. Entre 25 e mais ou menos 45 graus, que já é uma escoliose moderada, o tratamento ele é uma união de fisioterapia mais um colete ortopédico, né? Um colete 3D que, com uma curva de progressão, como a gente falou, ela tende a caminhar, ela tende a aumentar. A gente precisa, nas escolioses moderadas, para que ela não continue evoluindo para um caso mais grave, a gente precisa de um colete ortopédico para conter essa curvatura. Eu acho que a gente tem até uma imagem do colete, não tem? Tá. Nossa! O colete, ele faz parte do tratamento conservador, junto com a fisioterapia. Então, ele auxilia muito a gente a tentar fazer com que essa curva não progrida, né? Não passe por uma escoliose grave, que nesse caso, nessas curvas maiores, a indicação é cirúrgica, né? Porque a alteração no tronco, ela fica muito grande. Então, esteticamente, para o adolescente, fica complicado, né? É difícil, né? E aí a indicação já é cirúrgica. Por isso a importância de sempre estar observando os corpos, né, das crianças, para intervir o mais rápido possível, porque para a gente não precisar chegar a usar um colete, para a gente não ter que ir para uma cirurgia. Então, detectar isso precocemente, fazer essa avaliação, fazer esse diagnóstico quanto antes é muito, muito importante. Porque usar esse colete, aparentemente, não deve ser nada confortável.
E Alice, o colete, pelo que eu tô vendo, ele fica por fora da roupa, ou isso aí é um exemplo, né? Mostrando que o colete, na realidade, mas esse colete vai para a pele direto, ou esse colete vai por cima da roupa? Isso daí fica na opção de quem vai usar de cada um. Geralmente, eles põem por baixo da roupa, né? Porque a gente tá falando de adolescentes. Imagino! Super vaidosos, que estão começando a ter suas relações pessoais, a fazer suas amizades, estão começando a sair. E, assim, o colete sempre é um baque, né? Nas escolioses moderadas, que você precisa usar o colete. Para todo mundo, não só para eles, para os adolescentes, mas como para a família também. Porque, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, né? Que é calor, o material é um material que, assim, esquenta, né? Ele é incômodo no início. Eles não... Você perguntou se põe direto na pele, não. Eles usam tipo uma blusinha de algodão, né? Que não transpire. Pra não assar, né? Exatamente. Porque o colete, ele incomoda no início, né? Ele é uma órtese, né? Igual um aparelho ortodôntico. Ele incomoda no início. Então quer dizer que é duro? Ele é duro, ele é duro. O material dele é um material plástico, ali, é resistente. E ele tem o objetivo justamente de conter a curvatura, né? Então, ele tem pontos de pressão, né? Para tentar fazer com que aquela curva não progrida. Então, em relação a usar por fora ou por dentro, geralmente eles usam por baixo da roupa, mas eu tenho pacientes super descolados que usam por cima da roupa sem problema nenhum. E aí isso fica a critério deles, né? A gente deixa eles sempre bem à vontade, eles ficam inseridos no tratamento, então eles fazem a opção deles. Escolha. Eu acredito, olhando assim esse colete, que é nada, né, esteticamente nada bonito, tem cara de, né, que incomoda. Como fica a autoestima desses adolescentes, essas crianças? Já pegou algumas crianças ou os adolescentes que fiquem assim, com problema de autoestima, depressão, porque, primeiramente, eu acredito que o diagnóstico de escoliose já não deve ser lá legal para quem recebe. Uhum. Segundo, ter que usar um colete desse. Como fica essa saúde emocional dessa pessoa? O diagnóstico de escoliose nunca é fácil, independente do grau que se encontra, se é leve, moderado, grave. Porque, no caso, o colete a gente usa nas moderadas, né? Nas escolioses leves a gente trata com a fisioterapia específica. Porque o grave já seria a cirurgia. O grave a gente já faz a indicação cirúrgica, porque... Assim, é o indicado, é o mais indicado no caso, né? Mas no caso do colete, o diagnóstico nunca é fácil, independente da fase que se encontre, ninguém quer receber esse diagnóstico, a gente também não quer dar, é óbvio. E quando eles recebem essa notícia, um mundo caiu para essa família, por diversos motivos. Primeiro, porque é um tratamento a longo prazo, né? Porque enquanto tiver em crescimento, vai ter tratamento. Né? É um tratamento custoso, né? Porque você precisa fazer um colete, você precisa fazer fisioterapia, você precisa ter um médico especializado em escoliose, você precisa ter um fisioterapeuta. Se for no caso cirúrgico, a cirurgia é uma cirurgia cara. Então, assim, tem essa parte toda, né? Que cai como uma bomba nessa família. Sim. Então, assim, os pais ficam abalados, os pais ficam preocupados. A criança e o adolescente, principalmente o adolescente, né? Que já tem entendimento mais amplo, eles ficam emocionalmente abalados sempre. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda psicológica, né? Porque é um tratamento multidisciplinar sempre. Né? Porque tem que estar lá a ortopedista, o fisioterapeuta, sempre. Um psicólogo para fazer esse acompanhamento com essa criança, esse adolescente que está passando por essa situação que não deve ser nada fácil. Realmente, assim... E você já... quando você recebe um paciente, você tem que falar para ele, olha, eu acho ou desconfio, ou então escoliose. Como fica a Maria Alice, a doutora Maria Alice, falando isso para o paciente? Como é que fica a saúde psicológica da doutora Maria Alice? Não é fácil.
não é fácil para eles e não é fácil para mim. Acredito. Eu trabalho tem quase 23 anos, né, com escoliose, e nunca é fácil. Toda vez que eu recebo uma mensagem, uma ligação de um pai, de uma mãe, de uma avó, falando assim, olha, oi, tudo bom? Boa tarde. Então, eu tenho um filho, uma filha que está com escoliose. Eu sempre me dá um arrepio na coluna. me dá porque eu sei o quanto é difícil, né? Então, eu sempre mexe comigo, não tem jeito. Apesar de trabalhar com isso, eu nunca quero dar esse diagnóstico. Eu nunca quero, porque eu sei que é algo difícil. Mas eu tento, com eles, junto tanto com essas crianças, com os adolescentes, como com a família, tentar levar da maneira mais leve possível. Eu sempre falo para todos eles assim, ninguém quer esse diagnóstico, vocês não querem, eu não quero dar, ninguém quer passar por isso. É complicado, a gente tem uma questão, vamos encarar ela de frente, vamos resolver essa situação. E eu mostro para eles, insiro eles no processo, porque eles são crianças, são adolescentes, mas eu mostro para eles como que é o tratamento, mostro como que a escoliose por que a gente está fazendo aqueles exercícios, como que o colete funciona, para eles entenderem esse processo e saber o quanto é importante eles estarem fazendo o tratamento corretamente, levar o tratamento a sério, porque os maiores benefícios, lógico que todo mundo quer o bem deles, eu quero, os pais querem, a família quer, mas o maior beneficiado vão ser sempre eles. Sim. Então, eu sempre trago essa responsabilidade para eles também, para mostrar que o maior vitorioso no final de tudo vão ser eles. Vão ser né? eles, exatamente. E me diga, eles tem cura? Então, a escoliose, ela não tem cura, ela tem tratamento. Tá. Ela tem gerenciamento. Uma vez que a gente tem o diagnóstico de escoliose, a pessoa tem escoliose. E aí, o que ocorre no decorrer do processo é a gente gerenciar essa curva, fazer com que tudo que essa curva ela não progrida e, se possível, que a gente consiga diminuir ela. Sempre tentando evitar com que essa curva agrave, né? Então, a gente não tem cura, mas tem tratamento. E nos últimos 10 anos para cá, o tratamento da escoliose, ele ficou muito bom, maravilhoso. A gente tinha muito poucos recursos para tratar a escoliose no passado. Hoje em dia, a gente tem os exercícios específicos para a escoliose, eles chegaram no Brasil com tudo, né? Então, assim, a gente pode proporcionar hoje em dia aqui no Brasil um melhor tratamento para quem tem escoliose, não só conservador, com fisioterapia, com colete, com técnicas cirúrgicas das mais avançadas que tem. Não tem cura, porém, nós temos os melhores tratamentos, né? Sim, e os tratamentos, claro, evoluído como você... Não, evoluído é a cirurgia, né? Mas o moderado, tem o colete e o inicial, né? O RPG... tem algum fundamento? Porque eu estou te falando isso porque eu tive várias experiências com RPG, inclusive com a minha filha, né? Que você conhece, que é sua paciente. Isso também ajuda, porque eu me lembro da minha filha que ela, às vezes, né, estava ali do lado de cá, do lado de lá, e eu dizia, ai meu Deus, graças a Deus não foi escoliose, mas o RPG, assim, consertou toda a postura dela. Isso influencia? O RPG também tem uma influência para tratamento precoce, vamos dizer assim? Da escoliose. Então, o RPG é uma excelente técnica, porém ela não é o melhor tratamento que a gente pode dar para a escoliose. Eu tenho formação em RPG também, Reeducação Postural Global, mas em se tratando de escoliose, nós temos outros métodos que são padrão ouro para o tratamento. A gente tem, são 7 escolas, né, que tem no mundo, que são recomendadas pela SOSORT, que é uma associação de fisioterapeutas, né, tratamento conservador para escoliose a nível mundial. Então, a gente tem o método Schroth, a gente tem abordagem CIAS, a gente tem o método BSTPS, que é uma fisioterapia específica para escoliose. Então, assim,
é o melhor tratamento que você pode dar. Então, a gente tem até um tempo atrás, a gente não tinha esses métodos aqui tão inseridos aqui no país, mas hoje em dia a gente tem. Então, assim, se tratando de escoliose, hoje em dia, a indicação é pelos exercícios específicos para escoliose em uma dessas escolas, né? Então, assim, o RPG, ele é um excelente método, mas ele não seria o mais adequado, o melhor que você pode oferecer para o seu paciente. Ah, tá. Inclusive, a Alice, esses métodos, a Alice é especializada em todos, tem certificações em todos. E, Alice, qual o impacto da escoliose na criança e no adolescente na saúde pública? Isso é importante, né? Então, é um tratamento, se for, no caso, vamos dizer, tanto moderado como, não importa, né? O leve, moderado ou grave, ele tem um custo, né? Então, por exemplo, para a saúde pública, uma escoliose que já chegou uma escoliose grave, que precisa de um tratamento cirúrgico, é uma das maiores cirurgias da coluna. Então, assim, o tratamento é um tratamento caro, né? O material é um material caro, a cirurgia é uma cirurgia complexa, então você precisa de muitos profissionais, você precisa de profissionais para o pós-cirúrgico também. Então, assim, você tem uma demanda de dinheiro grande ali. Por isso, a importância de sempre ter o tratamento o quanto antes, para que a gente não precise chegar, de repente, numa cirurgia que é cara, né? Não é barata, e a gente poder tentar tratar esse adolescente com o tratamento conservador, né? Porque esse é um impacto muito grande financeiro, né? Vamos dizer assim, tanto para o setor público como para o setor privado também. Sim, porque eu estava conversando com você ainda há pouco, você estava falando que a cirurgia é cara, né? É cara. O material é caro, você precisa de uma equipe grande, é uma cirurgia complexa, né? Então, assim, é uma cirurgia que demanda um dinheiro, né? Sim. Então, assim, se a gente detecta a escoliose lá no início, né? A gente rastreia ela e detecta lá no início, as chances de você, da escoliose não progredir, elas são grandes, né? Com tratamento adequado, com tratamento direcionado. Então, você não vai ter esse gasto todo de dinheiro, né? Ou no setor privado, ou no setor público, não importa. A gente pode evitar esse gasto e evitar também uma cirurgia que ninguém quer, né? Ninguém quer que um filho que ainda nem atingiu a maioridade faça uma cirurgia de grande porte como essa, né? Então, se a gente puder evitar isso, lógico que tem casos que não é possível, que a escoliose já está avançada e aí a cirurgia realmente é necessária, mas a gente tem casos que, se a gente puder evitar, qualquer pai, qualquer familiar vai evitar, né? Que se chegue nesse estágio. Então, o serviço público, ele oferece fisioterapia, vamos supor que um adolescente tenha que colocar o colete. Eles fornecem? Então, sim, o ideal seria esse, né? Que fornecesse o colete. Só que a gente sabe que nem sempre é no tempo que deveria ser. E tempo é crucial para a escoliose. Então, vamos dizer assim, a pessoa foi no serviço público, a família foi lá, e aí vamos dizer que precisa do colete. Às vezes esse colete demora para chegar até esse paciente. E cada mês que passa, essa escoliose pode progredir. Então, esse colete às vezes não vem imediato, né, para esse paciente. E cada dia que passa, para quem tem escoliose, pode ser uma semana de estirão de crescimento, um mês de estirão de crescimento, uma fase de estirão de crescimento. Toda vez que ela cresce, a coluna inclina, né? Sim, e esse tempo que você fala é muito curto. Vamos dar um exemplo, pronto, 1 mês, 2 meses. Eu não sei quanto tempo o serviço público disponibiliza, né, esse colete ou tratamento. Mas o que você diz, assim, em curto tempo, que vai fazer uma diferença muito grande para
agravar a situação do paciente, do adolescente, da criança? A gente não tem como precisar. Não é receita de bolo. A gente tem casos que a pessoa pode ter o diagnóstico de escoliose, a escoliose, de repente, ir de forma mais lenta. E a gente tem casos que a escoliose é muito agressiva num curto espaço de tempo. A gente não tem... realmente não tem como a gente precisar tempo. Os pais perguntam muito isso. Falam assim, mas em quanto tempo pode piorar? É de mês para mês? O que eu tento sempre falar é o seguinte, enquanto tiver no período de crescimento, essa escoliose pode avançar. Se mais rápido ou mais lento, não tem como a gente precisar. Mas a gente tem que ficar atento, sempre atento, com olhos atentos e iniciar o tratamento o quanto antes, justamente porque a gente não sabe o quanto essa escoliose pode agravar. Sim. Né? E hoje no Fisiospa, você tem muitos pacientes? Sim. E são crianças, adolescentes, ou aquela faixa etária entre 10, 11, 12? Ou são crianças menores do que 10 anos? Tem um pouquinho de tudo. Geralmente, a faixa entre os 10, que aparece, né? Assim, o início do tratamento. Entre os 10, 14 anos, mas eu tenho pacientes mais jovens do que 10 anos, eu tenho pacientes de 6 anos, de 8 anos, tem pacientes adultos também, porque a escoliose não tem cura, então a gente sabe, no passado a gente tinha não tinha acesso a todos esses tratamentos, então a gente tem muitos adultos com escoliose, né, então tem pacientes adultos também, que tiveram escoliose na infância, não trataram e são adultos com escoliose, né, então assim, a maioria é na faixa entre os 10, 14 anos, 9, 14 anos, às vezes um pouquinho mais velho. Adultos temos, menos, a proporção é menor, mas geralmente é essa faixa aí, da infância para a puberdade. Porque exatamente essa faixa, né, do estigão, que eles, sei lá, que falam, do estigão, né? Que, assim, a criança, você olha a criança, fica 2, 3 meses, você fala, meu Deus, essa criança cresceu, como, né? E é muito rápido mesmo. Às vezes sim, às vezes não. Essa semana passada, eu vi o filho de uma amiga que tem 4 meses ou 5 que eu não vejo. Eu olhei pro garoto e falei, não acredito, tu tá quase do meu tamanho. Eu até brinco, do meu tamanho, todo mundo... não precisa ter muito sacrifício para ficar do meu tamanho, não. Mas o menino cresceu muito, sabe? Então, realmente é muito rápido, né? E o que você poderia falar para esses pais, né, que estão agora nos assistindo, que eles desconfiam, ou então que estão assim, estou ouvindo lá aquele podcast, será que meu filho tem? Será? Ele está um pouquinho torto, não está? Ou porque de repente quem está ouvindo a gente vai ficar assustado, mas espera aí, a doutora falou que está com o ombrinho um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, ele está com escoliose. Tem alguma coisa assim bem direta que você vai olhar assim e falar, não, eu tenho que correr com meu filho porque não tá legal. Ou então, não, dizem que todo mundo tem um lado diferente do outro, né? Mas tem alguma coisa gritante, Alice, que você olha e fala assim, eu vou correr, eu vou ficar atenta. Eu ouvi lá aquele podcast lá da doutora Maria Alice e ela começou a falar do ombrinho tortinho, do quadril um pouco pro lado. Meu Deus, será que é escoliose? Será que não é? O que você poderia falar para esses pais que estão nos ouvindo? Então, acho que a mensagem mais importante é isso, é observar o seu filho, né? Todos os pais já fazem isso, tá sempre observando os corpos deles. E a qualquer sinal de desalinhamento de ombros, diferença, ali, um quadril mais alto do que o outro, uma cintura um pouco mais acentuada do que a outra... Não fique pensando assim, será que é má postura? Será que ele é um pouco... É normal o adolescente ser assim? Não. Procure um especialista em escoliose. Assim, não fique... os pais, né? A gente tem sempre, de repente... a negação de não querer. Ele fala assim, adolescente, ele tá sempre... Ele fica jogado no sofá, ele já senta torto. Isso é postura... É a mochila da escola. É a mochila da escola. Tipo assim, a gente tem a tendência a fazer isso. Adolescente, ele não tem postura. Não. Os pais, eles têm olhares atentos. Então, se achou alguma coisa, não fica esperando. Leve no especialista em escoliose para tirar as suas dúvidas. Pode ser que não seja nada, mas se for,
o quanto antes você levar essa criança e esse adolescente num profissional qualificado, habilitado em escoliose, e tiver esse diagnóstico, mais chances de sucesso o tratamento vai ter. Então, assim, não fique esperando, vá tirar suas dúvidas com um especialista, que a maior mensagem que eu acho que eu posso dar é essa, assim, não fique esperando. Esperar não vai resolver o problema. Na verdade, vai agravar. Esperar é agravar, porque a escoliose é isso, a gente tá lutando, né, contra o tempo. Então, esperar é o pior inimigo da escoliose. A gente não espera nada, a gente age com a escoliose. Sim. E então esse pai que pegou, levou o filho, foi diagnosticado com escoliose, ele precisa ficar nervoso, histérico ou não? Não, vamos fazer o tratamento, apesar do tempo, né, ser uma coisa importante no tratamento, ninguém precisa se descabelar, porque em algum momento vai ser, não tem cura, como você acabou de dizer, mas vai ter uma solução para uma qualidade de vida, não é isso? Então, os pais, eles sempre ficam, como a gente falou lá no início, sempre é um baque para a família, né? Então, os pais realmente ficam preocupados, não tem como não ficar. Mas eu sempre falo assim, calma, vai dar tudo certo, entendeu? Não tem cura, mas tem tratamento, dependendo da fase que tá. A gente vai ter o tratamento só com fisioterapia, conservador, vai ter o colete mais a fisioterapia, conservador. Pode ser que tenha o cirúrgico, não importa. A gente tem que ficar calmo, né? Até para passar essa calma também para aquela criança, para aquele adolescente que é o paciente, né? Para ele ficar calmo também. E saber que no final vai dar tudo certo, entendeu? Com o tratamento, com a orientação de especialista, estando cercado de bons profissionais, de uma equipe multidisciplinar, vai dar tudo certo no final. Com certeza vai dar tudo certo no final. Sempre dá tudo certo no final. Dá, né? Alice, nós estamos chegando ao final do nosso aqui videocast. Você gostaria de falar mais alguma coisa que não foi dito? E falar de alguma experiência sua, de um case de sucesso no Fisiospar, né, com um paciente que tinha uma dificuldade, ou de aceitação, ou realmente o tratamento dele foi um pouco mais complexo. Você tem alguma experiência? Eu gostaria de passar a experiência que você viveu. Então, o mundo da escoliose é uma caixinha de surpresa, sempre, né? Então, a gente tem casos de sucesso, de muito sucesso, né? De curvas que eram curvas moderadas e que a pessoa usou colete, fez fisioterapia, levou o tratamento a sério, porque o tratamento tem que ser levado a sério, e essa curva, além de não progredir, ela diminuiu, e a gente tem curvas que ficaram praticamente nenhuma curva na coluna, vamos dizer assim, casos de sucesso. A gente tem aqueles casos que, eu não vou dizer que não é que não seja de sucesso, mas que eles tiveram a evolução normal da patologia e eles acabaram evoluindo, mas, como eu falo, vai ficar bem, porque mesmo que o caso seja cirúrgico, a cirurgia, elas são super modernas, elas são ótimas quando bem orientadas, e a coluna vai ficar também bem, vai ficar reta, os pacientes ficam com uma vida normal, eles podem fazer atividade física, qualidade de vida, esporte, pode se quiser fazer esporte, seguindo a orientação do médico depois, né, do fisioterapeuta. Então, assim, eles têm uma qualidade de vida, eles podem fazer qualquer esporte, não são privados de nada, né? Sempre orientados pelos profissionais. E eu acho que a mensagem que fica realmente é isso, é observar e, achando qualquer coisa que possa estar alterado ali, o quanto antes procurar um profissional especialista em escoliose, um médico, um fisioterapeuta, para ter o melhor tratamento que aquela pessoa possa ter, né? Para ter uma melhor qualidade de vida, para as chances do tratamento conservador terem sucesso, para evitar uma cirurgia, né? Então, eu acho que a mensagem é essa, é observar e tratar o quanto antes, né, essas crianças e esses adolescentes. Ai, Alice, que maravilha. Doutora Maria Alice, porque é minha amiga de muitos anos, gente. Então, Alice é uma
Já tá assim na intimidade, a doutora Maria Alice. Alice, Foi ótimo. Amei você estar Também. aqui. Obrigado Muito por obrigada receber. pelo convite. Eu que estou muito feliz em ter você aqui comigo, com o Canal Médico. E obrigado por assistir até o final desse videocast. Vai lá no sininho, toca lá no YouTube, curta, compartilhe, comente e vai lá, curta bastante. Por quê? Porque assim o YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo e ele vai divulgar para mais pessoas, ok? Um beijo para todos. Obrigada.